Louvado seja o nome do nosso Deus. Miriam, aumenta ali só o fundo, já está no fundo, é só aumentar só. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Podemos estar na presença do Senhor, porque mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 aí fora. No momento do louvor, no momento da palavra, foi direcionada uma palavra aqui muito interessante, Salmo 24, né? Uma palavra abençoada, né? Que dá um título muito especial a Jesus Cristo como Rei da Glória, né? Rei da Glória por quê? Por causa da palavra. Porque tudo que Jesus fazia era através dessa palavra. E através do louvor também Deus manifestou a tua glória. E sentimos alegres, felizes por estarmos aqui, né, por fazer parte, né, por esse momento de sentir a presença de Deus. Hoje, terceira semana da campanha Unção com Óleo, né? Salmo 23, versículo 5. Estive conversando com o Senhor através dessa campanha. E acredito, irmão, que às vezes queremos trazer uma mensagem que venha edificar, que venha fazer com que as pessoas elas se sintam bem e saiam daqui alegre. Mas não é como nós queremos, não é como que eu, né, como o ministério quer. Por nós falaríamos palavras de bênçãos, palavras de prosperidade, mas é no momento em que o Senhor quer. Então nós vemos hoje a casa do Senhor numa campanha, né? Uma campanha abençoada ao qual você exercita a tua fé para poder receber o melhor, receber uma bênção, receber um milagre, né? Através da tua fé. E você vê uma campanha como essa, vazia. Mas não é de se espantar, porque no tempo em que Deus destruiu a terra, no tempo do dilúvio, né? O povo se preocupava em se casar, em dar-se casamento, em festa, não escutando Noé. O que aconteceu? Deus destruiu a terra. A mesma coisa aconteceu com Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, todos se preocupando com a sua própria vida, com os seus afazeres. E o que aconteceu? Deus destruiu aquela cidade. Nós vemos que Marta, ela fica fatigada com tantos afazeres e reclama por Maria. Ela deixa tudo que está fazendo para se prostrar diante do Senhor e receber o melhor. Porque quando estamos na casa de Deus, quando nos prostramos diante do Senhor, não estamos fazendo isso em vão, estamos recebendo o melhor. Então Marta se fatigava de tanto trabalho e esquecia, né, que a melhor parte estava naquele momento com Maria, buscando a presença de Deus. E eu fiz uma pergunta, evangelista, ao Senhor, através do povo de Deus, através de nós mesmos, né? E confesso que a mensagem ao qual o Senhor destinou para hoje, eu estava falando com o evangelista, no fundo, tem sim a ver com a campanha. Eu falei com o evangelista, não tem nada a ver com a campanha, mas no fundo tem. No fundo tem, porque se o povo tivesse o entendimento e o conhecimento de que Deus opera através da sua fé, elas estariam buscando o seu milagre. Eu fiz uma pergunta a Deus acerca do povo. Nós vemos na palavra do Senhor, tá? Que desde Gênesis e Apocalipse nós vemos palavra de bênção. Nós vemos a palavra do Senhor manifestar bênção sob medida para o seu povo. Nós vemos inúmeros homens e mulheres de Deus que através da fé, através da dedicação, através da busca, receberam
áreas. O evangelista ontem pregou aqui sobre Mefibosete, o homem que estava numa terra de esquecimento, uma terra de mendigo, e ali saiu para comer, receber a sua herança e comer pão à mesa do Senhor, à mesa de Davi, o rei. Aí eu perguntei, então por que o povo ele está vivendo de migalhas? Por que o povo está vivendo uma vida de derrota? Por que o povo do Senhor, meu Pai, está vivendo uma vida de lendas espirituais, vivendo de bênção dos outros? Aí o Senhor disse para mim, vai lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e você vai entender por que meu povo está desta maneira, por que meu povo não está recebendo a bênção, por que meu povo não está recebendo o milagre, por que meu povo não está recebendo fartura. Aí eu fui e lá estava escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos perdendo a bênção, nós estamos perdendo território para Satanás por falta de conhecimento. Então hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, uma palavra ao qual venha trazer entendimento para a sua mente, ao qual você venha reconhecer que sobre a tua vida há um espírito de poder, que sobre você há uma autoridade, que você não nasceu para estar na cauda, mas sim por cabeça. Você não nasceu para ser história, mas para ser príncipe e comer pão à mesa do rei. Aleluia. Eu gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Efésios, glória a Deus, livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. É uma palavra, um versículo de conhecimento de todos. Todos já ouviram falar desse versículo. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora eu gostaria que você fosse para entendermos o que o apóstolo estava dizendo a Éfeso, a igreja de Efésio, através desse versículo. Para entendermos, eu gostaria que você fosse lá em 2 Coríntios capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, para entendermos o que o apóstolo quis dizer com esse versículo, que a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa briga não é contra o irmão, a nossa briga não é contra o povo, a nossa briga é contra Satanás. Aí eu quero que agora nós vamos entender o que ele quis dizer com esse versículo, aqui no capítulo 4, versículo 4, que está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falei que Deus disse para que eu fosse lá em Oséias, capítulo 4, versículo 16, e ele me disse sobre o versículo: o meu povo perece por falta de conhecimento. E por que a nossa briga contra a carne não é contra a carne e contra o sangue? É porque o Deus desse século, amado, cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas se levantam contra você, as pessoas se levantam contra
de uma tal maneira, tempo da Inquisição, o tempo em que a Igreja Católica ela exercia um poder sobre a vida das pessoas, ela exercia uma autoridade sobre a vida, e todos aqueles tinham que fazer o que a Igreja Católica se permitia. Um tempo onde Satanás ele mais atribuiu o seu poder, aonde muitos estavam cegos, aonde muitos eram apedrejados, eram crucificados, eram queimados vivos, aonde pessoas eram condenadas por bruxaria. Eles pegavam as pessoas e colocavam presas em uma cruz, e ali tacava fogo naquela pessoa, queimava aquela pessoa viva. Mas por que eles faziam isso? Porque não tinham conhecimento, porque achava que matando o corpo estava acabando com o espírito que estava manifestando toda aquela obra. Engano. A igreja papal, a igreja dos papas, tirou do meio do seu povo os deuses pagãos. Mas olha aquilo que eles colocaram: dedicaram os altares pagãos a heróis do cristianismo, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens de esculturas, as velas, as flores, a procissão e as vestes, os hinos de orações repetitivas, os quais satisfaziam o povo em cultos antigos. A igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos contra o povo. Que dogmas eram esses? Eles implantaram no meio do povo o purgatório, e toda a alma, todas as pessoas que morriam, assim dizia a Igreja Católica, que todos que morriam iam para o purgatório, e ali aquelas almas eram atormentadas, e começaram para que viesse a enganar o povo e encher os seus corpos. Eles passaram a cobrar indulgência. Você que tivesse uma pessoa que tinha falecido, você chegava até o Papa, até a Igreja Católica, ali era cobrado uma quantia para que você viesse rezar Pai Nosso, Ave Maria, quantas vezes a igreja determinasse, e quando você terminasse de orar, aquela alma estava fora do purgatório, aquela alma estava salva. Era dessa forma. Era uma estratégia em que Satanás colocou sobre o povo. A Igreja Católica estava numa ação total sobre aquele povo, e todos aqueles que eram contra, todos os cristãos principalmente, que eram contra, que não se adaptaram, eram mortos. E hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. Satanás ele continua a agir no oculto, escondido, colocando sobre o povo um sono profundo, que significa falta de conhecimento na palavra de Deus, falta de conhecimento do que o Senhor tem para mim e para você. A palavra do Senhor ela é taxativa. Ela diz que se você crer, você verás a glória de Deus. A palavra do Senhor diz: se você buscar, vai encontrar. A palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei. Mas o que está acontecendo é que o povo está se deixando levar pela sua ansiedade, está se
deixando levar pelos seus problemas, está se deixando levar pela sua vida e esquecendo de praticar mais a sua fé, e esquecendo de buscar mais o Senhor, e esquecendo de que você foi gerado no ventre da tua mãe, porque o Senhor assim constituiu, está esquecendo de que você foi criado para a imagem e semelhança do Senhor, está esquecendo de que você foi gerado para a obra e para receber os bens dessa terra. Nós estamos perdendo território simplesmente por falta de conhecimento. E ele age nas igrejas, ele age através do povo, levantando pessoas para tentar contra a nossa vida, para tentar nos entristecer, para tentar palavras contrárias, para que venhamos a desanimar e muitas das vezes brigando, sem entendimento. Nós vamos à força e não é deste jeito. Às vezes uma pessoa vai contra a tua casa, às vezes a pessoa vai contra você, e você, sem entendimento, você quer brigar com aquela pessoa, você fica chateada, você fica aborrecida, e o que você tinha que receber não recebe, porque você está brigando, você está com as armas erradas, você está atacando o local errado. Não é a pessoa, mas sim o que está manifestado através dela para tocar em você. E é isso. E é isso que o apóstolo Paulo vem dizendo aos Efésios, que a briga não é contra a carne, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sobre a nossa vida, meu amado, há um poder sobrenatural. Sobre a nossa vida há autoridade. Sobre a nossa vida está um Espírito, ou qual o Senhor deixou para nos fortalecer, para nos guiar, para interceder por nós, para nos ajudar, para nos dar conhecimento, para nos dar sabedoria, para nos ajudar na luta do dia a dia. E nós não estamos sabendo como lidar, nós não estamos sabendo como herdar e receber o que o Senhor tem para nós, por falta de conhecimento, por falta da palavra de Deus. Porque, meu amado, eu quero dizer para você que Satanás não te odeia, não é porque você é cristão, não. Satanás não me odeia, não é porque eu sou presbítero, não é porque tem um evangelista, não. Satanás te odeia, meu amado, sabe por quê? Porque para você ainda tem salvação, para você ainda não estou pecado, o Senhor perdoa, mas para ele não tem mais jeito. É por isso que Satanás te odeia, porque ele queria ser imagem e semelhança de Deus. Foi tirado de Satanás a unção de adorador e colocado em nós. É por isso que ele nos odeia. Ele não se preocupa com o mundo, ele não se preocupa lá fora, porque a palavra diz que o mundo pertence ao maligno, jaz do maligno. Por que ele vai se preocupar com aqueles que já são deles, que já fazem a vontade dele? Ele vai se preocupar em atacar a igreja de Cristo. Quando Pedro recebe uma revelação de Deus, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que o povo dizia acerca dele, quem era ele, e Pedro foi usado naquele momento por Deus, uma revelação para trazer para os discípulos quem era aquele homem. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o que Jesus disse logo em seguida para ele? Disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Deus tinha revelado aquele homem. Aquele homem tinha sido usado em revelação por Deus para dizer para aquele povo quem era Jesus. E, meu amado, e logo em seguida, aquele homem é usado por Satanás. Que é isso, presbítero? Eu te digo, eu te mostro. Logo em seguida, Jesus diz: é necessário que eu vá a Jerusalém. É necessário que eu vá e lá eu pereça, e lá eu seja esclarecido, e lá eu morra
repreender Jesus. Que isso, Senhor? Tem compaixão de Ti. Isso não vai te acontecer. Isso não vai te acontecer. Nós não vamos deixar. Nós estamos aqui no mesmo momento. Jesus diz: pego para trás de mim, Satanás, e me serve por cristão que não conhece as coisas de Deus, mas sim as coisas da terra. E não foi a primeira vez aquele homem. Um homem. Hoje você vê a epístola de Pedro, você vê um homem usado por Deus. Mas outrora, isso foi quando recebeu a autoridade do Espírito Santo. Isso quando recebeu a virtude do Espírito Santo. Outrora, meu amado, nós éramos esquecidos. Outrora não éramos nada. Outrora nós éramos sacos de bancada de Satanás. Hoje, sobre a minha e a tua vida, há o Espírito de Deus e nós não somos mais presos. É isso que a igreja tem que se conscientizar, de que sobre a tua vida há uma autoridade, de que você não nasceu para ser escória, você não nasceu para viver de migalha, você nasceu para viver o melhor dessa terra, na terra dos viventes. Então, meu amado, não é pecado você querer o melhor dessa terra, porque Deuteronômio 28 diz que o melhor dessa terra é nosso. Bênção do Senhor. Só que está faltando para nós é como adquirir isso, é como receber. O que eu quero, o que você quer, já foi liberado. Basta nos tomar posse, acreditar. Mas muitas das vezes, meu amado, infelizmente, entramos pelaquela porta já derrotado. Entramos pelas portas, ao invés de você, ao invés eu, de entrarmos já com a autoridade, de ter certeza de que o Senhor já está, louvado seja o nome do Senhor, manifestando a tua glória sobre a nossa vida. Nós já entramos ali, e quando recebemos a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. E aí, firme? Não sei. Vamos ver o que Deus vai fazer. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada para mim e para você. Ele já fez muito, foi ter dado o filho dele para que nós pudéssemos estar aqui. Quem tem que fazer somos nós. Nós é que temos que acreditar. Nós é que temos que crer. Então, meu amado, você tem que acreditar que o melhor dessa terra é seu. Que o melhor do Senhor ainda está por vir. De que Satanás não pode estar sobre a tua vida. Satanás não pode tocar em você. Satanás não pode fazer nada com você. Porque você é eleito. Porque você é ungido. Porque você é servo e menino dos olhos do Senhor. Sobre você está a marca da promessa. É esse conhecimento que nós temos que ter. De que, meu amado, Satanás perdeu. Ele só está esperando o tempo em que o Senhor virá numa nuvem de glória, trazendo a chave de Davi, que abre a porta onde não tem porta, e que fecha, ninguém abre, e buscar a sua igreja. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Ele sabe que ele está derrotado. Então ele tenta atacar a igreja de Cristo. Jesus disse para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e em cima desta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno, Satanás e seu demônio, não podem prevalecer contra a tua vida. Não pode. Não pode. Primeiramente, porque você é imagem e semelhança de Deus. Outrora você era criatura, hoje você é filho. Segundo, você aceitou Senhor Jesus como seu único e Salvador. Terceiro, sobre a tua vida há uma autoridade, há um espírito de poder. Então nós temos que parar de estar de cabeça baixa. Nós temos que parar de atribuir tudo a Satanás, porque Satanás ele não pode contra a tua vida, porque só na tua vida está o Espírito de Deus. É isso, conhecimento, que nós temos que ter. Eu estava numa igreja uma vez, Engenheiro Pedreira, não sei se eu já falei isso aqui.
Era uma campanha. E tinha um presbítero que estava dirigindo essa campanha, então ele estava orando. Os varões, ele chamou os varões e ficamos do lado dele. E quando ele começou a clamar, quando ele começou a orar, quando ele começou a buscar ali orando, firme, cheio de autoridade, a glória de Deus desceu naquele lugar da tal forma. Tinha uma mulher, meu amado, que a bomba gira na mesma hora, manifestou. E quando eu abri o olho, quando aquela mulher deu aquela gargalhada que eu abri, que eu olhei, a metade da igreja estava lá fora. Outras com um olho desse tamanho, com medo de um demônio. Aí eu digo para você, talvez a pessoa não esteja bem errada. Talvez as pessoas sim estejam buscando. Mas o que está faltando é conhecimento. Porque você tem autoridade para quando o demônio se manifestar, você tem autoridade de expulsar, porque essa autoridade está sobre a tua vida. Você tem autoridade